Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, irmãos e irmãs. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Olá, irmão Salvador. Tudo bem? Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Mais um dia da semana que nós estamos aqui para orar ao Senhor, para ouvir uma palavra do nosso Deus tão lindo, né? Tão belo. Convido você a colocar o seu coração diante de Deus, colocar o seu coração diante do Senhor, para que Ele mostre a nós, mostre a você a palavra dEle, a revelação do amor e da palavra dEle. Amém? Que você seja bem-vindo nesta tarde, que você seja bem-vinda nesta tarde diante do Senhor. Nós vamos aprender mais um pouquinho como que nós podemos ficar na presença de Deus, como que nós podemos buscar ao Senhor, como que nós podemos nos achegar a Ele, ouvir a voz dEle, responder ao chamado dEle. Paz, irmã Vera Gagliardoni, Deus abençoe. Que você possa sentir a presença de Deus nesta hora, que você possa ser tocado por Ele, sentir Ele na sua mente, no seu coração. Amém? Eu convido você, se você toca a palavra de Deus aí com a sua Bíblia, que você pegue ela e nós vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, a partir Lucas 19, nós vamos ler Lucas 19. Paz, pastor Paulinho, paz, Paulo, Deus abençoe vocês. Lucas 19, amém? É uma história conhecida, né? Do Zaqueu. Quem não conhece, né? Até canções a gente tem. Paz, irmã Rosana. Até canções a gente tem que falar sobre essa força, essa vontade de Zaqueu de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus. Eu tenho certeza que você também tem no seu coração a vontade de conhecer ao Senhor Jesus, a vontade de ouvir o Senhor Jesus, de seguir ao Senhor Jesus, né? Olá, tudo bem, Paulo? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os teus olhos, então vamos fazer a nossa primeira oração ao Senhor, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos. Paz, irmã Tânia, tudo bem? Para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Zaqueu era um homem que desejava conhecer a Jesus, que desejava seguir a Jesus, conhecer a sua vida, conhecer a sua história, reconhecer nele a glória que já estava estampada, que ele já sentia. Então eu te convido, feche os teus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos ouvidos físicos, abre o nosso coração, a nossa mente,
para ouvir a tua voz, Senhor, para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Zaqueu era um homem que estava procurando conhecer a Jesus. Zaqueu era um homem que já tinha a vontade de conhecer aquele que a multidão tanto falava. Zaqueu era um homem que, mesmo falho, mesmo sabendo que ele falhava tanto, ele ainda queria reconhecer Jesus. Ele queria ter Jesus próximo dele, saber quem era Jesus. Pastora Patrícia, tudo bem? Juliana, Pastor Ricardo, Deus abençoe vocês. E ele, mesmo diante dos seus erros e das suas falhas, nós estamos lendo Lucas 19, a história de Zaqueu, e mesmo ele reconhecendo que ele era tão falho, a esperança que ele tinha no coração era de ser reconhecido por Jesus, era de buscar ao Senhor Jesus, era de saber que alguma coisa nele precisava ser modificada. Ele sabia que ele não agia de forma correta, ele era um cobrador de impostos. Quantas e quantas vezes ele deveria ter agido de forma inapropriada, de forma errada, defraudando, corrompendo? Quantas vezes Zaqueu, na sua vida, no seu trabalho como cobrador de impostos, maioral dos publicanos e rico, diz a palavra, em quantos momentos será que ele deve ter agido de forma errada, de forma a roubar ou a tirar aquilo que as pessoas tinham de precioso? Quantas vezes na nossa vida nós agimos de forma errada? Quantas vezes nas nossas vidas nós trilhamos caminhos que não são caminhos agradáveis ao Senhor? E quantas vezes nestes momentos nós reconhecemos que nós precisamos ser mudados por Deus, que nós precisamos ter uma vida reta, uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida que Cristo tenha morada em nós, que Cristo faça morada em nós. Zaqueu sabia disso. Mesmo não seguindo ainda Jesus, ele sabia que ele errava, ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele estava falho e que ele precisava ser tocado por Jesus para que a vida dele fosse transformada. Paz, pastora Adna, tudo bem? Elisena, John. Nós estamos aqui lendo Lucas 19, a história de Zaqueu. E ele reconheceu que ele precisava de Jesus. E você tem reconhecido que você precisa de Jesus? Você tem reconhecido que você precisa ser mudado e transformado por Jesus em várias atitudes que você tem? Eu sei que eu preciso ser mudada por Jesus todos os dias. Eu reconheço que tem muitas coisas que eu preciso lutar e aprender como Cristo a ser mais humilde, a ser mais grata, a ser moderada nas palavras. Quantas coisas a gente precisa aprender em Jesus para sermos por Ele transformados, para sermos por Ele modificado e vivermos uma vida de graça, uma vida de amor, uma vida de comunhão com nosso Senhor Jesus. Zaqueu sabia disso. Ele sabia tanto que a vontade dele era ver Jesus. E não importava a multidão, não importavam as pessoas. Nós vimos no domingo, nós aprendemos domingo que o cego Bartimeu, ele tinha uma força de vontade muito grande. E a força dele era de conhecer a Jesus. A força dele era de ver Jesus na vida dele. E não importava o que ele fizesse, não importava o que precisasse ser feito, ele queria que Jesus ouvisse a voz dele. Ele não via Jesus, mas ele queria que Jesus ouvisse a voz dele. Ele queria ser atendido por Jesus. Zaqueu, ele ansiava, assim como o cego Bartimeu, ele ansiava ter um relacionamento com Jesus. Ele via, ele podia andar entre as pessoas, só que a multidão dele era diferente. A multidão de Zaqueu não era a mesma multidão que Bartimeu tinha que enfrentar. Bartimeu tinha que enfrentar a vergonha. Bartimeu tinha que enfrentar a sua deficiência. Zaqueu tinha que enfrentar as pessoas.
o julgamento das pessoas, o julgamento dos ricos, o julgamento daqueles que se acham superiores à palavra de Deus, o julgamento daqueles que se acham acima da vontade de Deus. Será que em algum momento da nossa vida nós nos achamos acima de Deus? Ou nós nos achamos acima da sua palavra, da sua autoridade sobre nós? E olha que o Senhor só tem cuidado e amor para nos dar. E muitas vezes nós não reconhecemos este amor do Senhor. Nós queremos andar pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias decisões. E Zaqueu sabia que ele teria que enfrentar a opinião das pessoas. A palavra diz que ele era um maioral entre os publicanos, rico. Até numa outra parábola diz que tinha um jovem rico que queria herdar o reino de Deus. E ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer. Jesus diz para ele que ele precisava renunciar a tudo e seguir a Cristo. E aquele jovem não aceitou isso. Ele não aceitou renunciar o que ele tinha. Ele preferia viver numa vida plena, numa vida rica na terra, do que herdar a riqueza do reino de Deus, do que renunciar à sua própria vida para viver a vida de Cristo. Zaqueu experimentou desafiar a multidão de opiniões, a multidão de apontamentos de quanto ele poderia ser apontado, dizendo: você vai andar com este homem? Você vai andar no meio desta multidão que pede cura, que pede esmola, que pede que coisas sejam supridas na sua vida? Você já tem tudo, Zaqueu. Mas Zaqueu percebeu que ele não tinha tudo. O que lhe faltava era Cristo na vida dele. O que faltava nele era paz para tomar as decisões corretas. O que faltava na vida dele era paz para viver o que Jesus tinha de melhor. E ele estava sabendo reconhecer aquilo. Que Jesus tinha promessas de um reino de paz. Que Jesus tinha promessas de um reino de comunhão e de vida com Deus, que era o mais importante. Bastava para Zaqueu ter tudo, ter uma boa comida, ter uma boa casa, mas não estar feliz, mas não estar em paz consigo mesmo, sabendo que tantas coisas ele tinha defraudado as pessoas. Ele precisava de paz e de comunhão com Deus. Ele precisava viver uma vida de santidade ao Senhor. Isso para ele era o mais importante. Ele tinha percebido que o valor principal, o maior valor não era o dinheiro. O maior valor não estava nos impostos. O maior valor não estava a ser o maioral, o acima de todos, o melhorzão. Ele reconheceu que o maior era o reino de Deus. E a palavra continua dizendo que ele então subiu numa árvore, porque ele sabia que ele era pequenininho e se ele ficasse no meio da multidão, Jesus não ia vê-lo. E interessava para ele que Jesus o reconhecesse. E foi então que ele subiu numa árvore e ficou só na espreita, observando, tentando encontrar Jesus no meio daquela multidão. E não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou com ele. Olha, Jesus muitas vezes ele vai ao nosso encontro das mais diferentes formas. Jesus está indo ao seu encontro das mais diferentes formas. Ele quer ir ao seu encontro. Jesus bate a porta do seu coração o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Deus bate a porta do seu coração te chamando para viver com Ele, te chamando para ter uma vida com Ele, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele, uma vida para conquistar a vida eterna. E Jesus enxergou Zaqueu naquele lugar. Jesus enxergou Zaqueu lá em cima da árvore. E diz a palavra que ele chamou Zaqueu. O próprio Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Vem, porque hoje me convém ficar na sua casa. Jesus hoje te diz: convém ficar na tua casa. Abre as portas da tua casa, abre as janelas, abre a porta do seu coração, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, abre o teu coração, abre a tua mente, porque Jesus quer entrar, Jesus quer ficar contigo, Jesus quer fazer morada na sua casa, Jesus quer fazer morada no seu coração. Abre a porta para Ele agora, abre a porta para Jesus entrar. E Jesus, diz a palavra que Zaqueu desceu alegre. Ele ficou feliz, ele vibrou. Jesus me viu aqui em cima da árvore.
Jesus está me vendo, mesmo no meio daquela multidão, mesmo no meio dos julgamentos, o Senhor Jesus está me vendo. Jesus está te vendo, irmão. Jesus está te vendo, homem e mulher. Jesus está te vendo. Paz. Tudo bem, Pai? Jesus está te vendo nesta hora. Jesus está te vendo neste lugar. E todos os que viram isso começaram a falar: nossa, mas Jesus, ele vai ficar na casa deste homem que se acha o melhor, deste homem que rouba, deste homem que engana, deste homem que cobra impostos, deste homem que faz coisas que a gente não consegue entender, que age injustamente. Jesus vai morar na casa dele? Ô, meu irmão, Jesus mora na sua casa. Jesus mora no seu coração. Todos começaram a murmurar e a dizer que, como assim? E Jesus foi. Como assim Jesus pode se hospedar na casa de um pecador? A palavra diz em outro momento que Jesus fala que ele não veio para os que estão sãos, saudáveis, mas ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que necessitam. Às vezes não é a sua doença física como Bartimeu, mas é uma doença da alma como Zaqueu. Zaqueu estava doente no seu coração porque ele sabia que ele agia de forma errada e que ele precisava ser tratado e curado. E ele teve uma alegria imensa ao encontrar Jesus. Você se lembra de ser alegre quando Jesus entra no seu coração? Você é grato porque desde o dia que o Senhor Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, as coisas se transformaram, coisas aconteceram para o seu bem, coisas aconteceram para te livrar de situações ruins. Quantas vezes o Senhor mudou as circunstâncias da sua vida? Quantas vezes o Senhor tirou você de situações terríveis? Quantas dores o Senhor arrancou do seu coração? A palavra de hoje, junto com Zaqueu, é gratidão ao Senhor. Gratidão pela transformação de vida que Ele te dá. Assim, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E olha que engraçado, aqui nessa palavra, diferentemente da palavra de Bartimeu, Jesus não pergunta nada para ele. Lá, Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E precisava de uma atitude de fé de Bartimeu. E ele disse. Aqui, Zaqueu, Jesus não disse nada para ele. Jesus não perguntou nada. Jesus apenas disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu estar na sua casa. Jesus nos diz hoje: vem depressa, porque hoje convém estar no teu coração. E quando Jesus mora no nosso coração, aquilo que está em trevas se transforma em luz. Quando Jesus faz morada no nosso coração, aquilo que está oculto, aquilo que está errado, aquilo que é pecado, sai automaticamente de nós. E o que estava morto torna-se a viver. O que estava perdido é encontrado. E Jesus não precisou dizer nada. Jesus não precisou perguntar nada para Zaqueu, porque Zaqueu já tinha o seu coração aberto para receber Jesus. Zaqueu já se colocou num lugar para ser reconhecido por Jesus, e Jesus está te reconhecendo nesta tarde. Jesus está olhando nos teus olhos nesta tarde, te chamando para viver um relacionamento com Ele, para viver uma vida transformada por Ele. E imediatamente Zaqueu reconhece o que precisa ser mudado. Sem Jesus dizer nada, ele já começa a dizer as mudanças, as atitudes que precisam ser transformadas nele. Senhor, resolvo, a partir de agora, Senhor, ele fala para Jesus, a partir de agora eu vou dar aos pobres a metade do meu bem, porque ele sabia que ele tinha pego a mais das pessoas. E se alguma coisa tenho defraudado, ele sabia que ele fazia coisas erradas. Se alguma coisa eu tenho feito, se alguma coisa eu tenho me manifestado contrária, Senhor, eu restituo 4 vezes mais.
Ele estava devolvendo tudo aquilo que ele fez de errado. Ele estava devolvendo tudo aquilo que ele pegava de errado, que ele fazia de errado e devolveu. Ele estava restituindo. E eu tenho certeza que a vida de Zaqueu estava sendo restituída pelo Senhor Jesus naquele momento. Que a vida dele estava sendo restaurada naquele momento. Até porque Jesus diz assim depois: hoje houve salvação nesta casa. Quando você reconhece que você precisa ser transformado, quando você reconhece que mudanças precisam ser feitas da parte de Deus na tua vida, há salvação na tua casa, há salvação na tua vida, há transformação na tua vida. Seja transformado, abra as portas para o Senhor te transformar, abra as portas para a salvação entrar na tua casa hoje. Pois que também este é filho de Abraão, você é filho de Deus, não existem julgamentos das outras pessoas. Não existe nem nada, nenhuma palavra contrária das outras pessoas. Não existe julgamentos contra você. Ah, quem é esse? Nossa, essa pessoa é assim, Jesus, e tá falando de Jesus agora? Tá falando que é cristão? Tá falando que é crente? Você é filho de Deus. E é um pecador que encontrou em Jesus a salvação e a restauração do Senhor todos os dias. Não se importe com julgamentos, não se importe com palavras que ferem, mas importa-se que Jesus está fazendo morada, está te transformando e está te restaurando. E quando você receber do Senhor a restauração, a salvação, muitas coisas na sua vida serão transformadas e servirão de testemunho para aqueles que dizem que você não é nada, para aqueles que dizem que você é um pecador, para aqueles que dizem que você não merece. Mas eu quero dizer, você merece sim, porque você foi comprado por um preço alto, um preço de sangue na cruz do Calvário. Mas, pastor Railton, Deus te abençoe. E Zaqueu teve a salvação de Jesus nesta hora. Zaqueu encontrou a salvação de Jesus. Um pecador foi salvo. Diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquilo que se encontra perdido hoje, aquele que se encontra perdido hoje, agora, se abrir o coração, se tentar encontrar ao Senhor, olhar e encontrar o Senhor, será encontrado por Ele. Será achado por Ele. Paz, pastora Patrícia, Deus abençoe. Seja achado e encontrado pelo Senhor agora. Faça como Zaqueu. Eu sei que você não tem uma árvore física aí, mas suba numa árvore espiritual. Na sua mente, no seu coração, suba a sua mente e o seu coração nos propósitos do Senhor Jesus, para que Ele te encontre, para que Ele te veja e para que Ele te chame. Venha, venha depressa. Venha depressa, diz o Senhor para você, que hoje eu estarei na tua casa, que hoje eu entrarei na sua casa. E aquilo que estava perdido será achado. Aquilo que está em trevas receberá luz. Diz a palavra de Deus que aquele que está em trevas encontrará luz em Jesus. De você sairá um rio de águas vivas fluirão do interior daqueles que buscam ao Senhor. Zaqueu estava querendo ser transformado. Zaqueu queria ser encontrado e ele foi achado pelo Senhor Jesus. Seja achado e encontrado pelo Senhor nesta hora. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos ser assim como Zaqueu foi, achado, encontrado pelo Senhor. Ele achou que ele precisava encontrar a ti. Mas não foi isso, Senhor. O Senhor encontrou ele naquele lugar, o Senhor chamou por ele.
Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu estar na sua casa. E não existem mais julgamentos, não existem mais palavras ferinas. O que existe é a salvação do Senhor na tua vida hoje. E obrigada, Senhor, porque o Senhor entrou na minha casa. Obrigada porque o Senhor encontrou o meu coração. Obrigada porque o Senhor faz morada no meu coração. Obrigada porque é a sua presença em mim, Senhor, que me faz ser transformado todos os dias. Que me faz mudar de atitudes, assim como Zaqueu mudou, porque ele reconheceu que ele errava, que ele era falho. E foi então que ele prometeu, Senhor, restituir as pessoas. E quando ele resolveu restituir, a vida dele também foi restituída por Deus. Seja restituído por Deus nesta tarde, meu irmão. Não uma restituição financeira, mas uma restituição de transformação de vida, uma restituição de transformação de caráter, uma restituição de transformação de saúde. Receba da bênção da vida de Deus na tua vida hoje e seja transformado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que nós sejamos transformados para a honra e glória do Senhor Jesus. Somente a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, é por Ele. Não é por nada mais e nada menos, senão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por mim mesma, mas é pelo Senhor que nos fortalece, que nos qualifica, que nos santifica, que nos dá a oportunidade de sermos instrumentos, vasos de honra nas mãos do Senhor. E eu te convido, eu te chamo, assim como o Senhor Jesus está te chamando agora, para ser um vaso de honra, para ser usado e cheio dele, cheio da graça. Assim como Zaqueu encontrou a graça e a restituição do Senhor, que você seja achado e restituído por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua presença. Obrigada por este momento que compartilhamos juntos a palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Vitória, a irmã Tânia, a irmã Elisena, pastora Patrícia, a irmã Vera, John, pastora Adna. Deus abençoe. Pastora Patrícia Quinones, pastor Railton, Deus abençoe. Juliana, Deus abençoe. Rosana, Zé Guilherme, meu pai, Deus abençoe. Paulo, pastor Paulinho, Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida nesta tarde. Nós vamos continuar nessa semana toda com o nosso ponto comunhão. Todos os dias tem um pastor aqui sendo abençoado e compartilhando a bênção para vocês. Amém? Hoje, acho, se eu não me engano, tem um estudo, né, pastor Railton? Se eu não estiver errada, né? Adna, Deus abençoe. Também te amo, pastora Patrícia. Hoje tem estudo com o pastor Railton à noite. Quarta-feira nós temos o nosso culto. Sexta-feira também nós temos o nosso culto de oração. Aí no sábado e no domingo também, bênção de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe, pastora Adna. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até amanhã no mais um encontro de bênçãos. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.